Glória a Deus. Vamos na palavra de Deus? Então vamos lá. Abre suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Gênesis 15, 5. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre, até mesmo uma palavra francesa que eu falei, alliance. Alliance significa aliança, raiz latina mesmo, bem parecido o francês com o português, né? E por que nós vamos falar sobre aliança? Eu vou usar outro término, que é a palavra pacto. Vamos repetir todos: pacto. A palavra pacto, a palavra aliança, é uma palavra parecida, uma palavra semelhante, que é mais usada, na verdade, a palavra pacto na linguagem em espanhol. Em espanhol, na Bíblia em espanhol, eles não falam tanto de aliança, mas sim de pacto. Então eu vou estar falando sobre aliança, eu vou estar falando sobre pacto. É muito importante, mulheres e alguns homens que estão aqui também, entender a revelação do que é o pacto. Porque certamente vocês entendendo essa revelação, seu casamento pode se salvar. Entendendo essa revelação, seu futuro casamento poderá se firmar. Entendendo essa revelação, sua ligação ministerial entre discípulo e pastor vai frutificar. Sua comunhão em pacto, em aliança com Deus, vai florescer. O pacto, ou uma aliança, é a raiz, a base de uma vida cristã, de uma noiva que se prepara para o céu. Nós vamos falar sobre noiva, porque a noiva é aquela que vai para o céu. Quem vai para o céu não é a igreja evangélica que vai para o céu, nem a igreja católica. Quem vai para o céu é uma igreja separada, é uma igreja santa que se encontra e se insere dentro de um sistema que podemos chamar de evangélico, porque Jesus não veio buscar a igreja evangélica, mas a noiva de Cristo que se prepara, porque Jesus vem. Maranata. A função e o chamado que eu tenho é nesta noite despertar vocês, mulheres do Espírito Santo, acordar essa geração que está me ouvindo, porque Jesus vem. Jesus vem, então prepare-se. Gênesis 15, 5. A Bíblia diz: então conduziu Deus a Abraão até fora e diz: olha para os céus e contas as estrelas, se é que o podes. E lhe diz: será assim a tua posteridade. Olha para cá, isso. Deus escolheu um homem chamado Abraão. Deus teve seus motivos de escolher Abraão. Dentro das características que Abraão tinha, Deus diz: é essa que eu escolhi. E Abraão abandonou uma terra chamada Ur para ir aonde Deus iria mostrar. Um homem peregrino, um homem que não tinha casa, apenas uma tenda, e que estava no deserto. E um dia
Abraão estava na sua tenda e Deus lhe disse: sai da tua tenda, Abraão. Eu vou te mostrar o tamanho da promessa que eu tenho para a sua vida. Abraão saiu. Deus diz: levanta seus olhos e olha para o céu. Olha as estrelas. Podes tu contá-las, Abraão? Naquela época o céu da época não tinha poluição. Era um céu limpo, não como os dias de hoje. Consequentemente, o céu que Abraão viu era um céu de milhares e bilhões de estrelas, incontável. Incontável. E Deus diz para Abraão: Abraão, essa é a tua posteridade, a tua promessa. Aleluia. Quantos têm promessas? Levanta suas mãos. De novo, quantos têm promessas? Levanta suas mãos. Vocês não têm promessas? Gente, são as mulheres levantadas. Nós temos promessas. Todos aqueles que são chamados e escolhidos por Deus segundo o seu propósito, Deus lhe chama com um propósito. E o fim do propósito é Canaã. É um lugar onde emana leite e mel, e a promessa que Deus tem para todos os seus escolhidos e escolhidas. Aleluia! Então Deus tinha uma promessa para Abraão. Quando eu falei para vocês quem tem promessa, a grande maioria levantou a mão. Agora eu lhe pergunto algo muito importante aqui. O fato de você ter promessa, isso quer dizer que as promessas se cumprirão? Sim ou não? As opiniões estão divididas, mas eu vou lhe responder que toda promessa que Deus dá, ela pode se cumprir, como não pode se cumprir. Como assim, pastor? Se Deus fala, deve se cumprir. Não necessariamente. Isso não torna Deus mentiroso, porque quando Deus prometeu para seu povo hebreu, após a libertação do Egito, de levar esse povo, essa primeira geração, liderado por Moisés, para Canaã, a promessa de uma terra onde emana leite e mel, todos ficaram felizes, esperançosos, vendo até mesmo o mar se abrindo, e talvez no coração uma expectativa futura de que eles entrariam em Canaã. Mas eu lhe pergunto, essa primeira geração entrou em Canaã, sim ou não? Não. Por quê? Deus mentiu? Deus prometeu para Moisés, Deus prometeu para a geração de Moisés, mas não entrou. Por quê? Porque a geração de Moisés não foi aprovada. E mesmo que o Pai, mesmo que o próprio Senhor prometeu, não se cumpriu. Porque a promessa depende de dois fatores. Quantos fatores? Dois fatores. Primeiro, quem fala a promessa. Segundo, quem a
sério. Toda promessa é condicionada à obediência. Toda promessa, diga comigo, toda promessa é condicionada à obediência. Quantos têm promessa? O fato de você ver sua promessa realizada vai depender da sua obediência. Vai depender da parte sua, porque a parte de Deus o Senhor já fez. Eu te convido a abrir tua Bíblia em Gênesis 15:8 e nós vamos iniciar essa palavra maravilhosa. Em Gênesis 15:8, após essa grande experiência de Abraão, após ver as estrelas do céu, Abraão teve uma pergunta para Deus. Ele se perguntou, ele diz assim para Deus: Senhor Deus, como saberei que hei de possuir a promessa? Que ousadia! Que ousadia Abraão teve para falar com seu amigo também, que era amigo de Deus. Olha que Abraão diz: Senhor, o que me dá a convicção e certeza de que eu irei possuir e ter aquilo que tu me mostrou lá no céu? Em outras palavras, o que me dá a certeza de que aquilo que tu me falou acerca da minha promessa vai se cumprir? Senhor. Quantos têm promessa aqui? O que vai fazer com que essa promessa se cumpra? Abraão fez essa pergunta para Deus e Deus respondeu: vamos fazer um pacto, vamos fazer uma aliança. O cumprimento de uma promessa, isso é muito importante, porque a minha grande luta como pastor nessa nação é combater os vendedores e ilusionistas de promessas baratas, condicionando milhares de pobres enganados, pensando que Deus é Papai Noel, quando na verdade é Papai do céu. Eu não vendo promessa, nem por oferta, não vendo promessa, nem por profecia que Deus não mandou te liberar. Não se vende promessa. A promessa se cumpre mediante o cumprimento de duas pessoas. Se cumpre mediante a realização de um pacto entre duas pessoas. Quando Abraão disse: Senhor, o que eu devo fazer? O que me dá certeza que eu vou ver a promessa? Deus diz: vamos fazer um pacto. Olha o que ele diz: toma-me uma novilha, uma cabra, um cordeiro, para cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. E ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio, e lhes pôs em ordem as metades, as aves, porém, ele não cortou. Tremendo. Deus diz para Abraão fazer um sacrifício pactual, um sacrifício com um animal, um cordeiro ou uma cabra. E Deus diz: você vai pegar um animal, Abraão, e você vai cortar ele em 2. Em quantas? Em 2 partes. É a primeira vez na palavra de Deus
que Deus pede um sacrifício pactual. Já Deus tinha falado, já Deus tinha pedido sacrifício, mas é a primeira vez que Deus faz um sacrifício pactual, de pegar um animal e de cortá-lo em dois. Por quê? Porque há uma simbologia, há um ato profético naquilo que Deus pede para Abraão, uma simbologia. Esse animal cortado em dois representa um pacto que Abraão tinha que fazer com Deus. Para fazer um pacto, precisa de quantas pessoas? Duas pessoas. Para ter uma aliança, é necessário de duas pessoas. E Deus diz: tu vai pegar o animal e cortá-lo em dois. Há uma representação. A primeira metade representa Abraão, e a outra metade representa Deus. Tenta me seguir. Em outras palavras, Abraão, se você quer ver as promessas se realizar, vai depender de ti e de mim. Abraão, você quer que as promessas se cumprem? Então, Abraão, tu vai ter que te sacrificar por mim. Tu vais ter que ser a metade da representação desse pacto pactual que eu estou te mostrando, Abraão. Tu vai ter que morrer para tuas vontades, morrer para teu egoísmo, morrer para tua vaidade, morrer para tua impureza, morrer por mim. Você quer, Abraão? Mas um pacto tem duas faces. Eu devo morrer por ti, Abraão, senão não há pacto. Deus morreu? Sim. E ressuscitou. Deus teve que morrer para cumprir a metade do pacto estabelecido com Abraão. Mas o cumprimento da promessa, Jesus, o Pai enviou seu Filho unigênito, Jesus Cristo, que morreu por nós, se doou por amor e sacrifício à igreja que Ele escolheu com o seu dedo 2000 anos atrás. E por meio dessa morte, graças a Deus, as estrelas que Abraão viu, uma delas tinha o nome Crisdura, e Abraão viu ela. Tinha tanto, mas ela estava lá porque Deus não mentiu e assim cumpriu. Porque Deus é fiel e Abraão o foi também. Diga assim: Deus é fiel. E eu. Aleluia. Não existe pacto sem derramamento de sangue. Por isso que Deus fala para Abraão: eu vou te mostrar sobre que se baseia o cumprimento da minha palavra. Ela é sustentada por minha fidelidade, mas pelo cumprimento de uma vida
de aliança comigo. Por isso que Jesus não vai casar com todo mundo. Jesus vai casar com quem tem aliança e compromisso com Ele. Somente. Então, não há pacto sem derramamento de sangue. Amém? Se vocês querem um pacto, uma aliança com Deus, você precisa derramar o sangue seu. E o sangue na Bíblia é sua vida. Quem quer ir para o céu? Levanta a mão. Então, ninguém vai para o céu se não derramou seu sangue. E o sangue é a sua vida. Mas também Deus precisa derramar sangue. Deus derramou sangue? Sim, claro. Jesus doou seu sangue para compactuar com a noiva que Ele escolheu, para ter intimidade com Ele. Escuta, presta atenção essa revelação. Não existe aliança sem derramamento de sangue. Por isso vocês, mulheres, Deus vos criou. Desde sua anatomia, a forma que Deus projetou a mulher foi de tal forma que Deus pensou como se estabeleceria um pacto entre você e o homem que você escolherá, ou já escolheu. E Deus criou na mulher o ímen. Vocês todas sabem o que é o ímen, mas eu vou falar. O ímen, presta atenção, o ímen é um fio que Deus criou no órgão genital da mulher. Não tem impureza naquilo que eu estou falando. Amém? Amém? Não tem absolutamente nada. É Deus que criou e glória a Deus por isso. Amém. Deus criou o ímen da mulher, que é um fio que Deus criou no órgão genital da mulher, com um propósito. Porque quando esse fio, quando uma mulher entra num relacionamento pela primeira vez entre o homem da sua vida e ela, Deus fez com que esse ímen seja rompido. E quando esse fio é rompido, há um derramamento de sangue. E esse derramamento de sangue é a confirmação natural do estabelecimento de um pacto que se inicia a partir do momento que esse ímen é quebrado. Uma aliança, porque ela derrama seu sangue. E seu sangue se mistura com o homem e cria uma aliança, um pacto. Muitos médicos diriam, por que o ímen? Não serve para nada. Não, Deus criou o ímen de vocês, mulheres, com um propósito de selar a aliança, porque tudo é fundamentado pela aliança. Vocês, mulheres que querem casar ou que vão casar, entendam. Deus criou o ímen de tal forma que o ímen não se refaz quando ele é quebrado. Diga para mim, por que
Porque Deus estima que a sua honra, que é a sua virgindade, deve ser dada apenas para um. Posso continuar? Então eu vou falar sobre pacto. Porque quem não tem pacto não vai para o céu. Eu não posso enganar essa geração para falar aquilo que talvez convém para a multidão. O evangelho light, o evangelho de farsa. Ai de mim se não falarem para você a verdade. Nós vamos falar de pacto. Vocês precisam entender o pacto. Para vocês entenderem o que é um pacto, vocês precisam entender a mentalidade hebraica. Eu vou lhe falar por quê. Porque nós, ocidentais, vocês são ocidentais, você tem a mentalidade ocidental. O brasileiro, a raiz, vocês têm talvez antecedentes espanhóis, portugueses, né? E outros. A raiz do português é ocidental. Como assim também, eu sou ocidental, eu sou francês, a raiz francês. Na realidade nós temos português e o francês muito bem parecido. E nós entendemos que em grego, na raiz grega, que é a raiz nossa, a palavra pacto é traduzida da palavra diateco. Diga comigo, diateco. A palavra diateco significa contrato. Contrato. Diga comigo, contrato. Para vocês brasileiros e para mim francês, há um grande problema, porque para nós um pacto, uma aliança, que seja com minha esposa, que seja uma aliança com Deus, uma aliança é um contrato. Na mentalidade ocidental é um contrato. E o problema do contrato é o seguinte: que o contrato possui cláusulas 1, 2, 3, 4. Se alguém não cumprir com as cláusulas, pega um advogado e anula o contrato e acabou. Por essa razão que na França é lotado de divórcios e no Brasil nem lhe conto. Por isso que as pessoas se separam, por isso que as pessoas não se aguentam, por isso que as pessoas não têm paciência, por isso que as pessoas querem já quebrar, já romper. Porque para vocês brasileiros e para nós os franceses, o problema é que para nós um pacto é um contrato. Mas para um judeu é diferente. Na mentalidade judaica, em hebraico, a palavra pacto é traduzido da palavra berit. Diga comigo, berit. E a palavra berit significa testamento. Diga comigo, testamento. Uau! Para um judeu, na mentalidade de Jesus, um pacto, uma aliança, um casamento, a minha comunhão com Deus, minha aliança com Deus, é um testamento. E olha o que a Bíblia nos revela em Hebreus 9:16. Hebreus 9:16 diz: porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Tenta me seguir.
Aonde há testamento, aonde há uma aliança, aonde há um pacto, é necessário que o testador diga assim: morra. Quantas mulheres casadas tem aqui? Alguém já te diz, antes de casar ou depois de casar, que o pacto que você estabeleceu, o pacto aos olhos de Deus, não é um contrato, mas um testamento, e que se você assinou um testamento, isso quer dizer que você precisa morrer por ele e ele morrer por ti. Porque a concepção de pacto bíblico se baseia no sacrifício de ambas partes. E a obediência a Deus não é: eu aguardo tua parte para eu fazer a mim. Não, eu devo morrer por ti, me sacrificar, porque o testamento acontece quando o testador morre. Eu devo morrer. Presta atenção. Quantos querem entender sobre pacto? Levanta a mão. Não há pacto sem sacrifício. Não existe casamento sem sacrifício. Então nós vamos falar sobre pacto. Sabe que Deus não revela seu pacto para qualquer? Vocês são muito privilegiados de estar ouvindo essa palavra. Porque a Bíblia fala que em Salmos 25:14, a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o seu pacto. Deus revela o seu sangue. Deus revela o seu sacrifício, o seu pacto com aqueles que querem intimidade. Assim como uma mulher graciosa que se guarda para entregar sua honra, sua virgindade para um só, ela guarda sua intimidade para aquele que ela revelará o seu pacto, seu sangue derramado. Quem está entendendo a comparação bíblica? Aleluia! Entenda que o pacto não existirá jamais, nem entre você e Deus, ou entre você e sua esposa, se não houver duas pessoas, se não houver intercâmbio. Diga comigo: intercâmbio. O que significa intercâmbio? Isso quer dizer que a moeda tem duas faces. Deus prometeu para Israel, e tem uma promessa: você vai entrar. Moisés também, tu vai entrar em Canaã. Mas eles entraram? Não. Porque no recorrer de toda essa caminhada, o próprio Eterno fez tudo para esperar que seu povo o encontrasse no Monte Sinai. Porque o objetivo do deserto, fazer entrar o seu povo no deserto, é para que Deus se revela e entre no deserto para adorá-lo, para conhecê-lo em intimidade. Mas Israel não quis. Eles tiveram medo. Quando Deus se revelou no Sinai, eles ficaram todos apavorados. Eles disseram para Moisés: não, fala tu conosco, porque nós não queremos intimidade. E isso acontecerá com a igreja rasa, superficial, de pessoas que têm nome de evangélico, mas não querem intimidade. E só tem intimidade com quem vive em santidade. Todos vocês, independente
independente da sua denominação, título, se encontrará frente a frente do trono de Deus. De um lado haverá os bodes, de outro lado haverá as ovelhas. E se ouvirá em Salmos 50, versículo 5, essas palavras: ajuntem os que me são fiéis, que mediante sacrifício fizeram pacto comigo. Quantos querem ir para o céu? Levanta suas mãos. Querer não é poder, porque muitos querem ir para o céu e não irão. E o que mais tem, senhoras e senhores, o que mais tem, porque a igreja contemporânea não entende que a base do cristianismo se baseia no sacrifício. Não sou mais eu que vive, mas Cristo que vive em mim. Eu tenho um pacto, eu devo defender meu pacto, eu devo defender minha aliança. Não existe pacto sem sacrifício, não existe família sem sacrifício, não existe casamento sem sacrifício. Não existe. Então, Abraão topou fazer um pacto com Deus. Vocês topam? Abraão topou. Ele disse: eu quero, eu entendi, eu quero. E veja o que aconteceu em Gênesis 15:11. Gênesis 15:11. Depois de Abraão tendo a revelação daquilo que devia fazer para ver a promessa se cumprir, aconteceu que o cenário mudou. Diz as escrituras que Gênesis 15:11, as aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão os enxotava. Deus diz para Abraão: Abraão, a metade representa tu, a outra metade representa eu, tá bom? Ok, ambos devem derramar sangue, ok? Isso é aliança, tá bom, Abraão? Ok. E Deus de repente observou Abraão e permitiu que aves de rapinas, as aves de rapinas são aves que gostam de carne, amam carne, e as aves de rapinas desceram do céu e foram para o pacto entre Deus e Abraão. E quando eles viram para devorar, Abraão disse: não, sai, esse pacto vai prevalecer, eu vou defender com unhas e dentes, porque Deus fez um pacto comigo e esse pacto vai prevalecer. As aves de rapinas representam os demônios, representam as tentações. Todos vocês são tentados. E muitos querem Jesus, muitos querem ir para o céu, muitos falam de Jesus, conhecem versículos bíblicos, talvez, quem sabe de cor, mas isso não é um sinal de você ir para o céu, porque ir para o céu vai depender, presta atenção, da sua capacidade de você guardar e defender
sua aliança com aqueles que tudo vê e tudo sabe. Quando vier a tentação, você deve se defender. O que me faz hoje ser um homem que viaja de 2 em 2 com o Lucas, o líder de intercessão do ministério, vencer, sendo fiel à minha esposa, é minha capacidade de defender meu pacto com unhas e dentes contra tudo que possa ameaçar a minha santidade e o pacto que estabeleci com ela. Tem Lucas, um bebê? Uma mamãe. Eu queria chamar-se essa senhora com o bebê, por gentileza. Eu vou te explicar uma coisa aqui, ó. Vocês vão entender claramente o que acontece. Pode vir, por favor, com o bebê. Cuidado para não cair. Vocês vão ver uma senhora, uma moça, com o seu bebê. É seu? Sim. Como é o nome dela? Chloe. Chloe. É francesa. Chloe. Então esse seu bebê, quantos anos ela tem? 3 meses. 3 meses. É linda. Olha só. Há quantos meses, é claro. Entendo. Então, Chloe, se vier, vamos supor, não vai acontecer, tá? Não vai acontecer. Mas você ama Chloe? Muito. Muito, muito? Muito. Se vier, que não vai acontecer, digo mais, um homem muito mal, você está saindo do culto e de repente esse homem diz assim: me dá o seu bebê. Você dá para ele? Nem pensar. Nem pensar? E se esse homem tentar forçar para pegar o Chloe, você deixa? Não? Você se defende? Unhas e dentes. Com unhas e dentes? Mas você parece tão calmo. Mas mesmo assim, você se defenderia? Sim. Por que você se defenderia para defender ela? Por quê? Porque ela é minha. Sim, Deus me deu ela. E eu tenho que cuidar. Eu amo muito. Escuta o que eu vou te dizer. Ela diz que ela ama a Chloe. Ela ama muito, muito, muito. E Deus deu. Existe uma aliança entre ela e Chloe? Sim. Então, o amor verdadeiro é baseado no quanto você está disposta ou disposto a defender a aliança com quem você diz amar. Amar não é um homem trazer um ramo de flor uma vez por ano para te desejar feliz aniversário. Não é palavra. Amar é sua capacidade em defender com unhas e dentes a aliança que tu tens. Se tu não tem dente, usa as mãos. E se tu não tem mãos, usa os pés, porque Abraão enxutou. Há um poder que eu lhe digo na vida dessa senhora, por causa da Chloe, que ela vai desenvolver, mas tão forte, uma violência tão forte como ela nunca experimentou. Porque o amor genuíno gera poder. Por isso,
que você, para vencer o pecado e matá-lo, você precisa amar muito. E se você não consegue se libertar de pecados da fornicação, porque as aves de rapinas lhe tentam, e outras práticas que não são dignas de comentar nesta noite, eu lhes digo em nome de Jesus Cristo, é hora de vocês se preparar para o céu, porque para Deus serão apenas criaturas e não filhas nem filhos. Um filho é quem tem pacto e guarda seu pacto. Jesus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Então eu vou te deixar e eu vou observar sua capacidade de você refrear sua língua para não pecar contra mim. Eu vou observar a sua capacidade de você confiar em mim nos desertos da Judeia, quando eu te atrairei, para ver o quanto estás disposto a me adorar e entender que eu sou um Deus de propósito, que te atrai em esses lugares com aparência hostil, mas comigo eu te mostrarei a minha mão, a minha destra poderosa, porque eu quero que tu seja íntima comigo. Eu quero te levar a um conhecimento do meu pacto, e não existe pacto sem tu desejar ter intimidade comigo. Abraão, tu quer fazer um pacto comigo? Tu quer ver as promessas? Quem quer? Quem tem promessa aqui? Quem quer ver a promessa? Vai depender da sua capacidade em você defender a aliança que você tem com Deus. Quando Deus viu que Abraão tomou a sério, quando Deus viu que Abraão defendia o seu pacto, veja o que aconteceu. Gênesis 15 e 17, eu termino. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumejante e uma tocha de fogo. Diga comigo, uma tocha de fogo, que passou entre aqueles pedaços, sacrifícios. De repente, após a tentação, apareceu alguém em forma de tocha. Quando Abraão mostrou seu amor por meio da sua fidelidade em enxutar e matar o pecado, as transgressões, uma tocha veio. O Espírito Santo prevaleceu. Deus está comigo, pastor. Será? A presença manifesta de Deus não depende o quanto crias artifícios, como muitos fazem, simulando uma presença que não é presença, um avivamento mentiroso, porque não há avivamento sem reforma, sem eu entender que eu preciso me arrepender dos meus pecados, renunciar e assim entender que para manter um pacto eu devo morrer todos os dias. Cristo Durão é homem de Deus porque abandonou uma vida secular, os programas do passado, de uma estrela internacional, para estar falando as palavras de Deus. Não, eu não sou homem de Deus por causa disso.
E o some de Deus na minha vida particular, quando você não me vê pela minha capacidade de ser fiel aqui, 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 porque eu tenho pacto com Deus. A presença do Espírito Santo vem após a defesa e a vitória contra o pecado. Não se iludem, não se enganem. Deus não pode habitar em templos que são vencidos pelas aves de rapinas. Tantos envolvidos em pornografia, tantos envolvidos em homossexualismo, em fornicação, que são os pecados mais comuns do Brasil, da língua, das mentiras, aonde as aves de rapinas roubaram seu pacto. Mulheres e poucos homens que tem aqui, e eu lhes digo por parte de Deus, nossa ida para o céu só dependerá não de palavra, de blá 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 blá, mas sim de atitude obediente em sacrifício. Vocês estão dispostos a derramar sangue, que é a sua vida? Vocês estão dispostos a defender com unhas e dentes o seu pacto? E não negociar? Estão dispostas? Então Deus te chamará da minha noiva. E apareceu uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor pacto com Abraão. Para que haja um pacto, para que haja um casamento, precisa de testemunhas. Diga comigo, testemunhas. Então no final de um pacto, quem Deus mandou? Um testemunho para assinar, o Espírito Santo, que estava lá. Eu vi, eu esteve, e verdadeiramente houve um pacto entre Abraão e o próprio Deus. Aplaudimos o Senhor. Se levanta do seu lugar. Moças, mulheres, jovens, adolescentes, homens, escutem. Eu vim para que muitos se salvem nesta noite. Talvez você tenha 30, 40, 50 anos de cristão. E aí? Você hoje tem a revelação do pacto. Hoje vocês têm a revelação do pacto. Quantos nesta noite querem fazer um pacto consciente? Consciente. Essas pessoas, levanta a mão que eu quero orar por você. Pastor Cristo, eu quero fazer um pacto com Deus consciente hoje à noite. Todo pacto deve saber o sacrifício que deve pagar. E o sacrifício é tua vida. Quantos querem, levanta a sua mão. Então, pela fé, todos que estão e receberam essa palavra e querem de verdade fazer esse pacto,
Eu te convido a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Independente da sua placa denominacional, evangélica, o que for, sai do teu lugar e vem aqui, porque a partir de hoje, se de verdade estás disposto a fazer, Deus te chamará de minha noiva. Cantar esses cânticos, a minha noiva, apaixonada, com vestes de festa, e para a noiva santa e adornada, eu fiz uma morada para seus olhos contemplar a minha glória. Mistérios que eu lhe revelar, o noivo diz: irás contemplar a minha glória, os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Irás contemplar a minha glória, com os meus anjos cantar aleluia, e se deslumbrar de tanto amor naquele lugar. Essa é a mensagem para a noiva que quer ir para o céu, uma igreja que tem quanto seu lugar de saudade de ti, quanto amor por ti. Já vem agora descansar o seu amor por mim. Quanta saudade, quanto amor por ti.